Vamos lá, gente. Vamos para uma aula de raciocínio lógico e o tema de hoje é a associação de informações. Associação de informações é aquele conteúdo que parece que a gente tem que adivinhar, parece que a gente teria que ler a mente do autor da questão, mas tem estratégia para isso e a gente vai entender como é que funciona essa estratégia nessa aula de hoje, tema associação de informações. Então vamos lá. Primeiro, quando a gente trabalha com a associação de informações, nós temos 3 modelos de questões. Primeiro modelo de questão, caso 1, questão de associação por ordenação. Como é que funciona essa associação por ordenação? A questão vai te dar alguns elementos, pode ser trabalhando com altura, pode ser trabalhando com uma corrida, posição de carros ou de corredores em uma corrida. E, então, a questão de ordenação ela vai trabalhar o quê? Vai dizer, um elemento é mais alto, um elemento é mais baixo, um elemento está em primeiro, um elemento está em segundo, um elemento é maior, um elemento é menor. Então, a gente trabalha com a ordenação. Na minha opinião, são as questões mais simples de associação de informações. O caso 2 seria a associação de fato. O que a gente trabalha com essa associação? A questão vai te dar informações, vai te dar 3 elementos, 3 pessoas. Dessas 3 pessoas, a questão vai te dizer profissão das 3, não necessariamente na ordem, vai te falar mais alguma característica dessas 3 pessoas, e a partir de algumas simples informações, essas questões elas vão trabalhando, vão te dando dicas para que você possa descobrir qual é a característica de cada elemento, de cada pessoa. Então, a gente trabalha com essas associações, que são questões um pouco mais complexas que as questões de ordenação. E o nosso terceiro caso, que na minha opinião, é o caso mais complexo, é o caso mais difícil, tá? E a gente vai detalhar bastante para que você possa acertar todas as questões de associação da sua prova, que é o caso da suposição. O que é isso, professor? O nome já está bem sugestivo. Você vai realmente supor algo para identificar se aquilo está correto ou se aquilo está incorreto. Então, a gente vai trabalhar na suposição e o foco da gente, quando for resolver a suposição, vai ser muito em cima das alternativas. Então, trabalhou com suposição, trabalhou o caso mais complexo. Suposição, sem dúvidas, é o mais difícil. Quando aparece suposição, a porcentagem de acerto é muito baixa, mas você vai acabar acertando tudo de associação de informações. É só ficar ligado até o finalzinho dessa aula, tá? Então, vamos lá. Primeiro caso, caso de ordenação. O que a gente trabalha com a ordenação, professor? A gente trabalha aí, como eu tinha falado, são ordens de chegada, né? Posição em uma corrida, ordem de altura, ordem em uma fila. Então, ordenação seria quando a gente trabalha com tamanho, um maior, um menor, um chegou em primeiro, um chegou em segundo, um chegou em terceiro, ou pode ser também, né, a ordem de altura, o mais alto, o mais baixo. A gente trabalha com essas combinações de tamanho ou de posição. Cuidado com alguns detalhes, tá? O que, professor? Acima é diferente de em cima. Como assim, professor? Quando eu falo acima, está em qualquer posição acima. Quando eu falo em cima, está imediatamente acima, tá? Abaixo e embaixo, mesmo esquema, tá? Abaixo, qualquer lugar naquela posição. Embaixo, imediatamente abaixo, tá? À frente, imediatamente à frente. Como assim, professor? Imagina lá, à frente e imediatamente à frente. Qual que é a diferença básica? A diferença básica é, imagina uma corrida de 10 pessoas. O primeiro lugar, ele está à frente do nono, tá? Mas ele está 8 posições à frente. Quem é que está imediatamente à frente do nono lugar? Quem está imediatamente à frente do nono lugar é o 8º lugar, tá? Atrás e imediatamente atrás, exatamente a mesma situação. O 8º lugar ele está atrás do segundo, mas ele não está imediatamente atrás do segundo. Quem está imediatamente atrás do segundo é o terceiro lugar. Então, quando a gente trabalha com ordenação, esses detalhes fazem toda a diferença. Vamos resolver a questão para que a gente possa entender como é que funciona. Olha essa questão da FGV, que diz o seguinte: Pereira, Rodrigues, Santos e Tavares são soldados que disputam uma corrida. Em certo momento da competição, as suas posições são tais que, se Tavares ultrapassar 2 soldados, passará a ser o primeiro colocado. Ou seja, só tem 2 soldados à frente do Tavares. Se ele passar os 2, ele fica em primeiro. Ou seja, Tavares está em terceiro lugar. Vamos escrever aqui do lado. Ó. Nós temos o primeiro, nós temos o segundo, nós temos o terceiro e nós temos o 4º colocado. A gente acabou de identificar o quê? Que Tavares está em terceiro. Como que a gente sabe disso? Se ele ultrapassar 2, ele fica em primeiro. Então, só tem 2 soldados à frente dele. Então, Tavares está em terceiro lugar.
Tranquilo? E aí, uma dica interessante é, você vai riscando quando você já for utilizando, para não confundir mais. Agora você tem que colocar quem? Pereira, Rodrigues e Santos. Qual que é a estratégia para resolver esse tipo de questão? Questão de associação de informações. A estratégia principal é algo que todo professor vai te falar, todo amigo, todo parente vai te falar. É calma, é paciência, né? Tem que ter calma, tem que ter paciência para resolver. Só que nesse tipo de questão, se você não tiver calma, se você não tiver paciência, você se perde. Porque parece que você tem que adivinhar alguma coisa. E aqui você não tem que adivinhar. Você vai analisando de maneira bem tranquila. A primeira informação ela já foi utilizada, né? Já usei a primeira informação. Vamos para a segunda informação. A segunda informação é que Pereira não é o último colocado. Isso não me dá nada. Eu só sei que Pereira está em primeiro ou em segundo, né? Professor, ou em terceiro. Não, terceiro já é o Tavares, né? Então, se eu sei que Pereira não é o último colocado, a gente nem tem como usar essa informação agora. Por enquanto, essa informação aqui do Pereira, que é o último colocado, ela vai ficar guardadinha. A gente vai usar essa informação já, tá? E a última informação é que Santos não pode ultrapassar ninguém. Professor, como assim ele não pode ultrapassar ninguém? Se ele está na corrida. Bom, se ele está na corrida e não pode ultrapassar ninguém, o que é que significa? Se ele está na corrida e não pode ultrapassar ninguém, é porque ele é o primeiro, né? Então, nesse caso aqui, a gente entende que se Santos não pode ultrapassar ninguém, Santos é o primeiro colocado, tá? A única posição que não pode ultrapassar ninguém, desde que ele esteja participando da corrida, né? Então, a última informação já foi utilizada. Vamos voltar para a nossa segunda informação aqui, né? Essa segunda informação, Pereira não é o último colocado. Pereira não é o último colocado. Gente, das 4 posições, só restam 2. Segundo e quarto, que é o último, né? Eu sei que Pereira não é o último. Do que sobrou, Pereira só pode ser o segundo. Então, aqui, ó, segundo colocado é Pereira. Então, a gente já utilizou o Santos, que está em primeiro. A gente já utilizou o Tavares, que está em terceiro. E, nesse momento, a gente acabou de colocar o Pereira. Só falta o Rodrigues. Então, com certeza, Rodrigues é o último colocado, é o quarto colocado. E, a partir disso, a gente vai analisar as alternativas. Detalhe importante. Nem toda questão de associação de informações você descobre tudo. Essa, a gente descobriu tudo. A gente descobriu qual foi o primeiro, qual era o segundo, qual era o terceiro e qual era o quarto. Mas nem toda questão de associação de informações você consegue descobrir tudo. O comum é descobrir, mas nem sempre vai ser possível. Só que o que acontece, professor? Quando eu não conseguir descobrir tudo, ou você montou um pouquinho errado, ou esqueceu algum detalhe, deixou passar batido algum detalhe, ou a questão não exige isso. Você vai olhar as alternativas, tá? Nesse caso aqui, a gente descobriu quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro e quem é o quarto. Mas a partir disso, eu vou olhar agora as alternativas. Vamos lá. A letra A diz o seguinte: Santos está em primeiro e Rodrigues está em terceiro. Bom, perceba aqui, ó, Santos está em primeiro, ok, essa informação está certa. Agora, Rodrigues está em terceiro, não, Rodrigues está em quarto, tá? Então, dessa letra A, ela está errada. Letra B, Pereira está em primeiro. Não, está errado isso daqui, tá? Então, nem precisa olhar isso daqui. Pereira não está em primeiro lugar. Letra C, Pereira está em segundo. Sim, Pereira está em segundo. E Rodrigues está em quarto. Exatamente. Então, a resposta da nossa questão 1 vai ser a alternativa C. Observa a D. Na D fala que Rodrigues está em segundo, já está errado, né? Rodrigues está em quarto. Então, questão 1, alternativa C. Para a gente resolver isso daqui, a gente demorou pouco, tá? Basta ter paciência. Você vai organizando isso daí. Só lembrando que nem sempre você descobre a posição de cada elemento. Você não precisa descobrir tudo sempre. Você só precisa analisar as alternativas quando não for possível descobrir a posição de cada elemento, tá? Vamos à próxima questão, a questão 2, que diz o seguinte: considere uma das sequências formadas pelas letras do conjunto, e esse conjunto tem 5 elementos: A, B, C, D e E, tá? Sabe-se que nessa sequência, ele fala que o B vem depois do D, C vem antes do A, E vem depois do D, E vem antes do A e C vem depois do B. Professor, está bem confuso isso daí, né? São 5 letras, uma vai ficar em primeiro, outra em segundo, outra em terceira, outra em quarta, outra em quinta. Entenda uma coisa, a questão não está falando quem está em primeiro, quem está em segundo. A anterior falava o quê? Eram 4 pessoas. A questão falou o seguinte, que Tavares, se ultrapassasse 2, ficaria em primeiro. Então, a gente já descobriu a posição do Tavares. Aqui, a gente não tem essa ideia. A gente não tem a ideia de que
Ah, se uma letra tivesse duas à frente, estaria em primeiro. Não, a questão não fala isso. Fala quem vem antes, quem vem depois. O que é interessante você fazer nesse tipo de questão? Na anterior, a gente colocou primeiro, segundo, terceiro e quarto. Aqui não vai ser possível isso, tá? Ele só está falando o quê? Quem vem antes, quem vem depois. Então, o que é que você vai fazer aqui? Você vai montar uma tabelinha, tá? Olha a tabelinha aqui. A tabelinha, a gente vai riscando aquilo que a gente tem certeza que não está acontecendo e já destacando aquilo que a gente tem certeza. Como assim, professor? Olha a primeira informação. A primeira informação é que B vem depois de D. Se B vem depois de D, eu tenho certeza de que o B não é o primeiro colocado. Por quê, professor? Porque ele está depois de alguém, tá? Ele está depois de alguém. E, claro, se eu sei que ele vem depois do D, eu já tenho certeza de que o D não é a última letra. Por quê? Porque D está antes de alguém. Então, você vai eliminando, tá? Você vai minando isso daí aos poucos. Professor, eu duvido muito que com 5 informações eu consiga descobrir a posição de cada um. Aí você vai lembrar, né? Você não precisa descobrir a posição de todos os elementos. Você só precisa descobrir aquilo que vai ser resposta, tá? Mas nesse caso, vamos à próxima informação. A próxima é que o C vem antes do A. Se o C vem antes de alguém, o C não pode ser quinto. E se o C vem antes do A, é impossível que o A seja o primeiro, tá? Entendeu aí? Então, a gente vai eliminando. Esse tipo de questão parece que a gente tem que adivinhar, mas de ordenação desse tipo, a gente vai eliminando. O complicado vai ser construir essa tabela, mas vai valer a pena, tá? Depois ele fala que o E vem depois do D. Vamos lá, ó. E vem depois. Se E vem depois, E não está em primeiro. E se ele vem depois do D, professor, no D eu já risquei o quinto. Pode riscar o quarto também. Por quê, professor? Porque a gente já sabe que o D está à frente de 2 elementos. Então, a gente vai riscando aos poucos, tá? Se ele falasse mais algum aqui, ó, tal peça vem depois do D, a gente riscaria o terceiro também do D, tá? Então, nesse caso aqui, última informação, ó, penúltima, na verdade. E vem antes do A. Se o E vem antes do A, E não é o último. E aí, mais uma posição que não pode ser ocupada pelo A, né? Segundo lugar, tá? Então, exatamente do mesmo jeito que eu fiz na informação anterior. E a última informação é que o C vem depois do B. Se o C vem depois de alguém, o C não é o primeiro. E se ele vem depois do B, o B não é o último, tá? E aqui a gente já tem um monte de informação, tá? A gente já tem um monte de informação. Veja bem, no primeiro colocado, a gente tem o que aqui? Primeiro colocado, eu já risquei o A, risquei o B, risquei o C e risquei o E. Então, eu já sei, obviamente, que o primeiro colocado foi o D, tá? Então, D é o primeiro colocado. Segundo colocado, professor, a gente não sabe qual é. Verdade, a gente não sabe. Eu só sei que não é o D, né? Já pode riscar tudo do D aqui. Professor, a gente não sabe o segundo, a gente não tem condições de identificar o terceiro, a gente não tem condições de identificar o quarto, mas olha o quinto aqui, ó. O quinto só pode ser o A. Então, aqui a gente entende que o A é o meu quinto colocado. O A é o meu quinto colocado. O A nem está em terceiro, nem está em quarto. E aí, agora, o que a gente tem? A gente não sabe a posição do B, a gente não sabe a posição do C e a gente não sabe a posição do E. Professor, dá para descobrir? Talvez dê, mas não é necessário. Porque olha a pergunta da questão, ó. Com base nessas informações, é possível garantir que, nessa sequência, a letra A ocupa A, ou seja, a gente não precisa descobrir tudo sempre. Nesse caso aqui, a gente vai conseguir resolver sem concluir a nossa tabela. A gente nem vai descobrir se vai ser possível montar toda a tabela ou não. Talvez até seja, mas não há a necessidade, tá? Então, nesse caso, a letra A nós já sabemos que ocupa a quinta posição. Então, a resposta da nossa questão 2 é a alternativa E. Tranquilo aí? Vamos para a próxima questão? Questão 3, que diz o seguinte, olha só. As pessoas A, B, C, D, E e F, já são 6 pessoas nessa questão, jogam um jogo acumulando pontos. E no final da partida, quem faz o maior número de pontos ganha o jogo. Sabe-se que quem ganhou, ganhou sozinho. No segundo lugar, C empatou com outra pessoa. D ganhou mais que B. A ganhou menos que B. F ganhou mais que B, mas menos que C. E não foi o vencedor, tá? Nesse caso, é correto afirmar que... Então, o que a gente faz aqui? Mais uma vez, a gente constrói a tabelinha, tá? Então, o que a gente faz?
Primeira informação, quem ganhou, ganhou sozinho, então só tem uma pessoa em primeiro. Não é útil agora essa informação. Segunda informação, ele fala o seguinte: no segundo lugar, C empatou com outra pessoa, ou seja, C está em segundo lugar e tem outra pessoa em segundo, tá? Tem outra pessoa em segundo empatadinho aqui com C, tá? Depois ele fala que o D ganhou mais que B. Se D ganhou de alguém, D não está em sexto, tá? E o B perdeu para alguém, o B não está em primeiro. Ok aí? Depois ele fala que A ganhou menos que B. Se A ganhou menos que alguém, A não está em sexto. Se ele ganhou menos que B, B também não está em sexto, certo? Depois ele fala que F ganhou mais que B, porém, ele ganhou menos que o C. F ganhou mais do que B, ou seja, B não está em segundo, tá? E o F não está em último. O F ganhou de alguém. Depois ele fala que o E não foi vencedor. Professor, aqui a gente já descobriu que o C está em último lugar, né? Não, gente. A gente já sabe aqui que o último lugar pode ser de ninguém, né? Perdão, o C ele não está em último, não está em quinto, não está em primeiro. A gente já descobriu a posição do C. Ah, professor, então a gente já descobriu que o E ele está em último, né? Preste atenção num detalhe aqui. Tem um detalhe importante nessa questão. A questão fala o seguinte, ó. No segundo lugar, C empatou com outra pessoa. C empatou com outra pessoa do segundo lugar. Sabe o que é que isso significa? Que ninguém ficou em sexto, né? Ninguém ficou em sexto aí. Então, quando a gente está eliminando a última posição, a gente vai eliminar, na verdade, a quinta, né? Mas se a gente for aproveitar aqui, a gente pode eliminar tudo e quem vai ficar em quinto lugar vai ser o E. Mas a gente pode analisar de novo, ó. Quem ganhou, ganhou sozinho. Não sabemos ainda quem foi. D ganhou mais que B, ou seja, D não está em quinto, tá? A ganhou menos que B, ou seja, A ganhou menos que alguém, A não é o primeiro, né? Ganhou menos que B, B não é o quinto, beleza? Depois ele fala que F ganhou mais que B. Se F ganhou de alguém, F não está em último, certo? E depois ele fala que E não foi vencedor, tá? Perdão, um detalhe, A ganhou menos que B, A não é o primeiro, a gente já tinha arriscado lá, né? Então aqui, analisando certinho, o que a gente já tem de possível, né? A gente tem o A podendo estar em quinto, o E podendo estar em quinto, e aí disputando o primeiro, nós temos o D e o F, né? D e o F. Vamos analisar isso aqui. Professor, já dá para marcar? Vamos analisar as alternativas. Vai que seja possível já analisar qual é a resposta correta, né? Letra A fala o seguinte, D não ganhou o jogo. D pode ter ganho sim. É possível que o D tenha ficado em primeiro, a gente não sabe ainda, né? A letra B fala o seguinte, F teve a terceira maior pontuação. É possível que F tenha tido a terceira maior pontuação, tá aqui, é possível sim. E teve a menor pontuação. É possível que o E tenha tido a menor pontuação, sim. Depois ele fala que o A ficou em quarto lugar. É possível que o A tenha ficado em quarto lugar, sim. Depois, por último, ele fala que o B fez mais pontos que E. Bom, o B ter feito mais pontos que o E ainda é possível, porque para o E ainda é possível o último colocado, né? Então, a gente tem essas possibilidades. Tem um detalhe importante aqui, que talvez a gente não tenha, né, não tenha percebido. Mas o ponto é o seguinte. Olha essa penúltima informação. F ganhou mais do que B. Isso garante que F não está em último, a gente já tinha arriscado aqui. E garante que o B não fica em primeiro, beleza. Só que olha o que ele fala aqui depois. Mas ele ganhou o quê? Menos que C. F ganhou menos que C. Sabe o que é que significa? O C está em segundo, então o F nem está em primeiro, nem está em segundo. O F ou está em terceiro ou está em quarto. E aí a gente já entendeu um detalhe. Olha quem está em primeiro lugar aqui. Quem é que está em primeiro lugar? Quem está em primeiro lugar só pode ser o D. D não pode estar em segundo, D não pode estar em terceiro, D não pode estar em quarto. A gente já descobriu a posição do D, né? Já ficou mais claro para a gente a posição desse D. Perfeito, tranquilo. Olha a informação que tem do D. D não ganhou o jogo. A gente já sabe que essa letra A está o quê? Errada. O D ganhou o jogo. Perfeito, perfeito. Agora vamos para a próxima informação. Voltou lá para cima, ó. Primeira informação, quem ganhou, ganhou sozinho, já foi utilizada. No segundo lugar, você empatou com outra pessoa. Eu não sei ainda quem é essa outra pessoa. Ou é o A, ou é o F, tá? É um dos dois. Depois ele fala que D ganhou de B.
D ganhou de B, beleza. O D ganhou mesmo, o D está em primeiro, tá? E o B eu não sei a posição ainda. Ótimo, mas já sei que o B está depois do D, né? Depois ele fala que A ganhou menos que B. A ganhou menos que B, A ganhou menos que B, significa o quê? Olha só, para B é possível o quê? Terceiro ou quarto, tá? Terceiro ou quarto. Se A ganhou menos que B, preste atenção nisso aqui. Se A ganhou menos que B, é impossível que o A tenha ficado em segundo. E é impossível também que o A tenha ficado em terceiro. É impossível isso daí. Por quê, professor? Porque se o A ficar em segundo, ele vai ficar à frente do B, independente do que sobrar para o B. Se ele ficar em terceiro, ou ele empata com B, ou ele fica à frente de B. Então, é impossível que o A esteja na segunda ou na terceira posição. Vou só dar uma apagadinha aqui. Opa! E aí a gente vai dando essa filtrada, né? Com isso, a gente descobriu outro detalhe. No segundo lugar, C empatou com outra pessoa. Olha essa informação aqui, gente. No segundo lugar, C empatou com outra pessoa. Olha o segundo lugar. No segundo lugar, eu tenho C. E só falta mais um. Qual é? E. E está em segundo lugar. E não está em terceiro. E não está em quarto. E não está em quinto. Tá? A gente acabou de descobrir a posição desse E. E aí você visualiza lá em cima, olha, na quinta posição. Na quinta posição, só é possível que o A tenha ficado. A não ficou em quarto, A não ficou nas demais posições. Então, já filtramos muito aqui, né? Já filtramos demais. D ganhou mais que B, vamos lá. D ganhou mais que B, já foi utilizada. A ganhou menos que B, já foi utilizada. E aí ele fala no seguinte, ó. F ganhou mais que B e menos que C. Olha isso aqui. Essa informação para a gente é a que vai fazer com que a gente finalize a nossa tabelinha. F ganhou de B e perdeu de C. Perdeu de C a gente já sabe, né? A gente já utilizou isso aqui. Mas olha só isso aqui. F ganhou de B. Olha o F e o B. São os únicos que faltam para preencher a nossa tabela, né? F e B. E nós temos que posições? Terceiro e quarto. Se F ganhou de B, F é terceiro e B é quarto. Então, a gente acabou de montar a nossa tabela, tá? Então, na nossa tabela, nós temos o quê? D em primeiro lugar. Em segundo lugar, está empatado o C e o E. Em terceiro lugar, o F. Em quarto lugar, o B de bola. E em quinto lugar, o A. Sexto lugar, ninguém. Por quê? Porque teve um empate na segunda posição, né? Aí vamos lá. Letra B, F teve a terceira maior pontuação? Sim, F teve a terceira maior pontuação. A resposta vai ser a alternativa B de bola. Olha C. E teve a menor pontuação? Não. O E, ele ficou em segundo lugar, empatadinho. A próxima, A ficou em quarto lugar? Não. O A ficou em quinto lugar. E a última fala que B fez mais pontos que E. Não, o B ficou em quarto e o E ficou em segundo. Então, a gente elimina também a alternativa E, tá certo? Na verdade, até a gente chegar e descobrir esse ponto do F, a gente já conseguiria fazer por eliminação, né? Daria para ter feito por eliminação essa questão. Sem dúvidas, das três de ordenação que a gente fez, essa é a mais complexa. Por quê? Porque envolve uma quantidade maior de elementos. Envolve mais elementos, envolve uma tabela maior. E um detalhe importante, envolvia um empate. Tinha um empate em segundo lugar. Então, essa tabela ela te ajuda muito. Já imaginou fazer essa questão sem construir essa tabela? A tabela demora para construir, mas se você tenta fazer sem a tabela, você vai ter muito mais dificuldade. Não estou dizendo que vai ser impossível, mas vai ser muito mais difícil de montar isso daí. Vamos para o caso 2, o caso de associação. Esse caso é aquele caso em que parece que a gente tem que adivinhar mesmo, tá? São informações cruzadas, tá? Então, todas as informações dadas são verdadeiras. Devemos apenas construir a tabela e cruzar os dados. Então, a gente vai cruzar informações aqui nesse caso 2. E aí, a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado com o quê, professor? Olha isso aqui. As informações elas não são fornecidas na ordem que elas serão utilizadas. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente vai lendo, depois a gente volta, depois a gente lê de novo, volta de novo. A gente vai ler até preencher aquilo que é necessário para a gente resolver a questão. E mais uma vez, reforçando, nas questões de associação de informações, a gente nem sempre descobre tudo. A gente sempre acha a resposta, mas nem sempre descobre tudo, tá? Então, muito cuidado aqui. Como é que a gente faz, então, uma questão de associação? Olha essa questãozinha, questão 4 dessa aula de hoje, que diz o seguinte. 3 amigas, Célia, Vanessa e Yolanda, têm idades diferentes. Uma delas é médica, outra é enfermeira e a outra é professora. Sabe-se que Zélia é a professora. A mais nova é a enfermeira,
A médica não é a mais velha, Vanessa não é a mais nova. É correto, então, concluir que... E aí, nas informações, ele está pedindo informação de alguma, tá? Dessas aí. A letra A, Yolanda é médica, a letra B, Zélia é a mais nova. Então, a gente vai tentar descobrir tudo de todas, né? Mas nem sempre é possível, só que você vai conseguir encontrar a resposta. O que é que você faz nesse tipo de questão que parece muito questão de adivinhação, né? São questões muito cruzadas, a gente vai ter que dar uma organizada nisso aqui. A melhor estratégia, na minha concepção, é essa. Aqui é o seguinte, são 3 pessoas, Zélia, vou colocar um... Pode escrever o nome, pode colocar só o Z. A outra pessoa é a Vanessa. Deixa eu ajeitar isso aqui, que a letra tá... Vamos lá. Zélia, Vanessa e Yolanda. Se quiser colocar só a inicial, pode. Então, aí você está estudando, vai anotar. Se quiser colocar só a inicial, não tem problema, vai dar super certo, porque são iniciais diferentes, né? Só não posso fazer isso porque eu estou dando aula, mas se eu não tivesse, eu só colocaria a inicial, tá? E aí, o que é que ele fala das 3? Ele está falando da profissão e ele está falando do comparativo de idade. Então, é uma questão de associação e que envolve, de certa forma, uma ordenação. A idade. Tem a mais velha, tem a mais nova e tem a de idade intermediária, certo? O que é que você vai fazer aqui? Tem 3 pessoas e ele está dando 2 características de cada uma, profissão e idade. O que é que você vai fazer aqui? Ó? Na de cima, eu vou colocar a profissão. Zélia, o que é que você entendeu da questão? Tem uma médica, uma enfermeira e uma professora. Zélia pode ser a médica, Zélia pode ser a enfermeira, Zélia pode ser a professora. Professor, a questão já falou que Zélia é a professora. Mas entenda, estou dando uma estratégia para você resolver qualquer tipo de questão. Nem sempre a questão vai te dar uma informação assim, de graça, né? Vanessa pode ser a médica, Vanessa pode ser a enfermeira, Vanessa pode ser a professora. Yolanda, mesma coisa. Yolanda pode ser a médica, Yolanda pode ser a enfermeira, Yolanda pode ser a professora. E quanto à idade? Eu vou colocar na de baixo. Quanto à idade, Zélia pode ser a mais nova, vou colocar assim, a do meio, tá? E pode ser a mais velha. Do mesmo jeito a Vanessa. Ela pode ser a mais nova, ela pode ser a do meio e ela pode ser a mais velha. E Yolanda do mesmo jeito. Ela pode ser a mais nova, ela pode ser a do meio e ela pode ser a mais velha. O que é que eu faço agora? Agora eu vou organizar isso daqui, riscando aquilo que eu sei que é impossível e circulando aquilo que eu sei que é possível. Preste atenção nessa primeira informação. Zélia é professora. Zélia é professora? Então já sei que ela é a professora, já está circuladinha aqui, ela nem é médica, nem é enfermeira. Se Zélia é a professora, Vanessa não é a professora, nem Yolanda é a professora. Não esqueça de riscar dos outros, tá? Aqui é muita calma na hora de fazer. Então aqui a gente não tem só uma informação. Aqui a gente tem 5. Porque a gente descobriu uma coisa que é e 4 que não são. Então, tão importante quanto descobrir algo que é nessa questão, o importante também é descobrir algo que não é, tá? No começo você vai descobrir muito mais elementos que não são do que elementos que são. Então a gente riscou 4 e circulou 1. Nesse caso aqui, próxima informação, ele fala que a mais nova é a enfermeira. Não dá para usar essa informação completa agora, mas eu sei de uma coisa. Como Zélia não é a enfermeira, eu sei que Zélia não é a mais nova. É o máximo que dá para a gente usar aí, tá? Mas nem vou destacar que eu utilizei essa informação agora. Depois ele fala que a médica não é a mais velha. Eu não sei quem é a médica ainda, né? Depois ele fala que Vanessa não é a mais nova. Beleza, Vanessa não é a mais nova, riscou aqui. Professor, só tem essas 4 informações. Não tem mais informação. Olha isso aqui. Vanessa não é a mais nova, Zélia também não. Sobrou para quem? Yolanda. Yolanda é a mais nova. Ela nem é a do meio, nem é a mais velha, tá? E aí, o que nós temos aqui? Preste atenção. Olha isso aqui. A mais nova é a enfermeira. Se a mais nova é a enfermeira, Yolanda é a enfermeira. Ela não é a médica. Se Yolanda é a enfermeira, Vanessa não é a enfermeira. Vanessa é o quê? Médica, tá? E aí ele fala na questão, a próxima informação, a médica não é a mais velha.
A médica é Vanessa, olha aqui. Ela não é a mais velha, ou seja, ela é a do meio. Se ela é a do meio, não tem como Zélia ser a do meio. Zélia é a mais velha. Olha bem, a gente descobriu tudo, né? A gente descobriu que Zélia é a professora, ela é a mais velha das três. Vanessa é a médica, ela é a de idade intermediária. E Yolanda é a enfermeira e ela é a mais nova das três. É correto, então, concluir que, letra A, Yolanda é a médica? Não. Yolanda é a enfermeira. Está aqui, ó. Letra B, Zélia é a mais nova? Não, Zélia é a mais velha. É o contrário disso, né? Letra C, Vanessa é a mais velha? Não, Vanessa é a do meio. Letra D, Yolanda é a enfermeira? Sim, está aqui a informação. Yolanda é a enfermeira. Nessa questão 4, a resposta vai ser alternativa D de dado, tá? Vamos fazer mais uma. Questão 5, que diz o seguinte. Miguel, Arthur e Heitor possuem idades diferentes e nasceram em cidades diferentes. Um nasceu em Patos, outro em Cabedelo e outro em Santa Rita. As 3 afirmações seguintes sobre eles são verdadeiras. Primeira informação, Miguel é o mais velho que o cabedelense. Arthur nasceu em Patos. Heitor não é o mais novo. É correto concluir que, mais uma vez, uma questão que fala de 3 pessoas e dá 2 características, a cidade onde nasceu e o comparativo das idades, né? O que é que eu vou fazer aqui, ó? Miguel, vou colocar só a inicial. Arthur e Heitor. Tá dando 3 cidades, ó. Patos, Cabedelo e Santa Rita. Vou colocar só a inicial. Para Arthur também, ó, pode ser Patos, Cabedelo ou Santa Rita. Para Heitor também, Patos, Cabedelo ou Santa Rita. Quanto à idade, tem o mais novo, o mais velho e o do meio. Arthur também pode ser o mais novo, o mais velho, ou do meio. Heitor também, o mais novo, o do meio ou o mais velho. E aqui a gente colocou só a inicial. Assim que você vai fazer, rapidinho você monta isso daí, né? A primeira informação é que Miguel é mais velho que o cabedelense. Olha isso aqui. Miguel é mais velho que alguém. Miguel não tem como ser o mais novo. Ele é mais velho que o cabedelense, ou seja, ele não é o de Cabedelo, tá? Mas é só isso que a gente não tem outra coisa não. Por enquanto é só essa informação que a gente tem aí. Não posso nem dizer que eu usei 100% dela, tá? Mas vai usando o máximo que você conseguir identificar. Depois, segunda informação, Arthur nasceu em Patos. Arthur nasceu em Patos, ou seja, nem é Cabedelo, nem é Santa Rita. E se Arthur nasceu em Patos, o Heitor e o Miguel não nasceram em Patos. Miguel nasceu, olha só, em Santa Rita. Se Miguel nasceu em Santa Rita, Heitor não nasceu em Santa Rita, Heitor nasceu em Cabedelo, ou seja, a gente já descobriu a cidade de cada um deles, tá? A gente já descobriu a cidade de cada um. Talvez já dê até para a gente marcar. Mas vamos tentar concluir o resto. A próxima informação é que Heitor não é o mais novo, beleza? Heitor não é o mais novo. Analisa bem, sobrou o mais novo para quem? Arthur. Arthur é o mais novo, tá? Ele nem é o do meio, nem é o mais velho, perfeito. E aí ficou sobrando só para comparar Miguel e Heitor para saber quem é mais velho, quem é mais novo. Só que, por sorte, a primeira informação é que Miguel é mais velho que o cabedelense, e o cabedelense é exatamente Heitor, né? Então ele está dizendo o quê? Miguel é mais velho que Heitor. E aí, o comparativo é o seguinte, ó, nós temos essas duas para Miguel e para Heitor. Um deles é o do meio, o outro é o mais velho. Se a questão está falando que Miguel é mais velho que Heitor, obviamente Miguel é o mais velho e Heitor vai ser o do meio. Tá aí a análise, a gente descobriu quem é quem, certinho, né? Dos 3, nós temos as 2 informações, a cidade onde nasceu e o comparativo da idade, né, quanto à ordenação. A letra A fala o seguinte, Miguel é mais novo que Arthur. Não, Miguel é o mais velho dos 3, tá errado isso aí. Tá aqui, ó, Miguel é o mais velho dos 3. A letra B fala, Heitor nasceu em Santa Rita. Não, Heitor nasceu em Cabedelo, tá aqui. A letra C fala, o santarritense é o mais velho. Ó, o santarritense é o mais velho, tá certo. A resposta dessa questão 5 vai ser a alternativa C, tá bom? Vamos à próxima questão. Na verdade, o próximo caso, né, o caso de suposição, que na minha opinião é o caso mais complexo. É o caso que quando aparece, a porcentagem de erro acaba sendo muito alta. Você tem que ter muito cuidado com esses casos de suposição. Aqui é o seguinte, quando a gente trabalha com suposição, ele sempre te dá algumas informações e, diferente do caso da associação, na associação tudo é verdadeiro. A questão já te fala, todas as informações são verdadeiras ou considere as informações abaixo. No caso da suposição, não. Ele te dá algumas informações e fala o seguinte, algumas são verdadeiras, outras são falsas.
E aí, o que você vai fazer aqui? A gente vai aceitar ou rejeitar cada suposição que a gente faz. Professor, e como é que são essas suposições? A suposição ela vai ser feita da seguinte maneira. Se ele te dá 3 frases e fala que só uma é verdadeira e as outras 2 são falsas, você vai supor que a verdadeira é a primeira, analisa como as outras 2 sendo falsas e vê se aquilo encaixaria, tá? Se não daria alguma divergência de informação. Se não der certo, tenta a segunda, ou seja, você rejeitou a primeira suposição. Tentou a segunda. Se deu certo, você aceita essa suposição e analisa a alternativa que encaixa nessa suposição feita. Professor, mas se essa segunda suposição, que eu percebi que daria certo, não é a que o autor gostaria que eu encontrasse, isso não vai acontecer. Na verdade, se isso acontecer, a questão será anulada, tá? Então, elaborar uma questão de suposição requer muita experiência do examinador, do autor que elabora aquela questão. Por quê? Porque se ele elaborar uma situação em que 2 suposições vão dar certo, a questão vai ser anulada. Então, o que acontece? Não se preocupe. Tente todas as suposições até encontrar uma que encaixa. Encontrou uma que encaixa, não tem mais necessidade de procurar mais. Encontrou uma que encaixou, procura a alternativa e marca. Acabou a questão, tá? Então, questão de suposição, a gente vai ter que fazer com precisão, a gente vai ir sem se preocupar com o que você poderia encontrar se tivesse continuado fazendo, tá? Entre os 3 casos, esse é o que mais requer atenção e paciência, já tinha falado lá no começo da aula. E aqui nós temos uma questão de suposição, uma questão que diz o seguinte: Eva, Bia e Gal encontraram-se para almoçar e estavam com bolsas parecidas, mas com cores diferentes. Uma bolsa era cinza, a outra era marrom e a outra era preta. Das afirmativas seguintes, olha isso aqui, somente uma é verdadeira. Eu não sei qual é a verdadeira. A questão não vai falar isso para você. A questão está te dando quantas afirmativas? A questão está me dando 1, 2, 3 afirmativas. E a questão fala o quê? Somente uma é verdadeira. Você sabe qual é? Não, não sabe. Nem eu. A gente vai fazer as suposições para descobrir, tá? Então, aqui eu tenho 3 suposições. Aqui eu tenho 3 suposições. Quais são as 3 suposições, professor? As 3 suposições são as seguintes, ó. A minha primeira suposição é que a primeira frase é verdadeira e as outras 2 são falsas. Se essa daqui já der certo, eu já nem tento as outras. Mas a segunda suposição seria de que a verdadeira seria a segunda e a outra suposição seria de que a verdadeira seria a terceira. Não tem outra suposição. Ele fala que somente uma é verdadeira. Eu vou tentar a suposição 1, tá? Se não der certo, eu tento a 2. Se der, eu já faço de acordo com a 1 e acaba a minha questão, tá? Como é que seria, professor, tentar essa suposição 1? Vamos lá. A tentativa da suposição 1 seria o seguinte. Vou voltar aqui. A tentativa da suposição 1 seria o seguinte, ó. Ele fala, ó, primeira verdadeira, certo? Eva está com a bolsa preta. Então, na suposição 1, a bolsa da Eva é preta, ok. Show. Vamos aqui, ó. Vou colocar Eva, Bia e Gal. A da Eva é preta. Aí a segunda fala assim, ó, Bia não está com a bolsa marrom. Só que na nossa suposição 1, essa informação é falsa, né? Está dizendo que Bia não está com a bolsa marrom. Se ela for falsa, é porque Bia está com a bolsa marrom. Bolsa marrom. E a terceira informação tem que ser falsa também, né? Gal não está com a bolsa preta. Se ela for falsa, Gal estaria com a bolsa preta. Você percebe que essa suposição 1 não deu certo, ó. Você percebe que essa suposição 1, ela não deu certo por quê? Porque deu divergência aqui, ó. Estaria Eva com a bolsa preta e Gal com a bolsa preta. Sabe o que é que significa? Que não é a suposição 1 a correta. Aí você vai tentar a suposição 2, tá? Na suposição 2, deixa eu apagar aqui, ó. Na suposição 2, nós temos o quê? A primeira informação falsa, a segunda verdadeira e a terceira verdadeira. Olha isso aqui. A primeira informação, Eva está com a bolsa preta. Na suposição 2, essa informação é falsa. Ou seja, Eva não está com a preta. Professor, mas ela pode estar com qual? Com a cinza ou a marrom. Eu só sei que ela não está com a preta. Ok? Segunda informação, Bia não está com a bolsa marrom. E essa informação da suposição 2 é verdadeira. Se Bia não está com a marrom, ela vai estar com a cinza ou a preta. Beleza.
Terceira informação é falsa. A terceira é Gal não está com a bolsa preta. Se essa é falsa, a bolsa de Gal é preta. Perfeito. Se a bolsa de Gal é preta, é impossível que a outra seja. A da Bia vai ser cinza. Se a bolsa da Bia é cinza, é impossível que a da Eva seja. A da Eva vai ser marrom. Encaixaria aqui? Sim. Na suposição 2, a gente consegue dar bolsas de cores diferentes, uma para cada uma, e de acordo com os valores lógicos que a gente propôs. A gente acabou de descobrir que é essa suposição que está certa, é essa que encaixa no que o enunciado fala, porque fala que cada uma tem uma bolsa de cor diferente, tá? E aí a gente descobriu que a bolsa da Eva é marrom, a da Bia é cinza e a da Gal é preta, tá? Olha a letra A. Eva tem bolsa marrom? Sim, a resposta vai ser letra A. Mas se quiser, a gente analisa as outras alternativas. Letra B. Bia tem bolsa preta? Não, a da Bia é cinza. Letra C. Gal tem a bolsa marrom? Não, a da Gal é preta. Letra D. Eva tem a bolsa cinza? Não, é marrom. Letra E. Bia não tem a bolsa cinza? Errado, Bia tem a bolsa cinza. A resposta dessa questão 6 é a letra A. Como eu falei, suposição é o caso mais complexo, tá? É o caso que requer mais atenção e paciência. A gente faz a tentativa, a gente faz a suposição e aceita ou rejeita. A primeira suposição que eu tentei, eu rejeitei. A segunda, eu aceitei porque encaixou no enunciado. Professor, mas e se você tentasse o terceiro caso e desse certo? Eu não vou tentar. Mas se você tentar, não vai dar certo. E se der, professor? A questão teria sido anulada e essa questão não foi anulada, tá? Olha o próximo caso, próxima questão, que diz o seguinte. As irmãs Maria, Ana e Rita possuem idades diferentes e quando receberam a visita de uma tia distante, se apresentaram fazendo as seguintes declarações. Primeira declaração. Maria disse, eu sou a mais jovem. Ana disse, eu não sou a do meio. Rita disse, eu não sou a mais jovem. Dessas declarações, somente uma é verdadeira. Mais uma vez, eu vou fazer aqui 3 suposições. Professor, por que são 3 suposições? É porque ele me dá 3 informações e ele fala que somente uma é verdadeira. Então, pode ser que a verdadeira seja só a primeira, pode ser que seja só a segunda e pode ser que seja só a terceira. Então, vou supor que é só a primeira, vou supor que é só a segunda e vou supor que é só a terceira, porque ele fala que é só uma que é verdadeira, certo? Então, nesse caso, a gente acaba fazendo dessa forma. E aí, nós temos o quê? Maria. Na verdade, vou aproveitar Maria, Ana e Rita. Eu vou aproveitar e já vou dar uma dica aqui, tá? Preste atenção aqui. Não vou que isso é uma garantia de que sempre vai ser assim. Mas essa dica que eu vou dar para você aqui vai te ajudar muito. Nessas questões de suposição, as pessoas costumam sempre o quê? Essas 3 tentativas. Coloca só na primeira, só na segunda ou só na terceira. Geralmente, não é a primeira tentativa que dá certo. E geralmente também não é a terceira. Geralmente é a segunda tentativa. Se você quiser tentar já com a segunda suposição que você faria, que é com a do meio sendo verdadeira, talvez, eu não vou garantir que sempre vai dar certo. Mas estatisticamente falando, vale muito a pena. Porque a maioria das questões é a suposição do meio que dá certo. Por quê, professor? Porque nem é tão rápido para ser a primeira e nem é tão demorado para ser a última. Acaba sendo geralmente a do meio. Vamos tentar com a do meio logo? Vai ser a nossa suposição 2? Vou começar por essa. Então, quem estaria falando a verdade seria a Ana. Ana falou o quê? Eu não sou a do meio. Ou seja, se a Ana falou que não é a do meio, é porque ela não é. Então, ou ela é a mais jovem, ou ela é a mais velha. É uma dessas duas. A mais jovem ou a mais velha. Beleza. E as outras informações? As outras informações seriam falsas, né? Na segunda suposição. Na segunda suposição aqui. A primeira falou o seguinte, Maria disse, eu sou a mais jovem. Significa que ela não é. É falsa. Ou seja, Maria é a do meio ou a mais velha. E a última informação aqui, ó, falsa também. Rita disse o quê? Eu não sou a mais jovem. Significa que Rita seria a mais jovem. Se Rita é a mais jovem, Ana não é a mais jovem, Ana é a mais velha. Se Ana é a mais velha, Maria não pode ser a mais velha, Maria é a do meio. Deu certo. Então você percebe o seguinte, o normal, ó, estatisticamente falando, isso não é porque eu sabia a resposta da questão não, tá? Estatisticamente falando, é muito mais comum nas questões de suposição a segunda tentativa ser a tentativa que daria certo, tá? Quem elabora sabe disso, sabe que você monta como? Ah, vou colocar aqui VFF, vou colocar FV... Você vai só trocando a posição da verdadeira ou só da falsa, né? Depende do que for dito. Então, nesse caso aqui, tenta a do meio, que a do meio é a mais provável de ser a verdadeira, de ser a correta, tá? E aí, vamos analisar aqui, ó. Tá.
Maria é a mais jovem. Não, Maria é a do meio. Letra B. Ana é a mais velha. Sim, Ana é a mais velha. A resposta da nossa questão 7 vai ser a alternativa B de bola, né? Então, o que a gente entende aqui nessa aula de hoje? Hoje a gente entende, tá, que quando a gente trabalha com a questão de associação, a gente não trabalha com uma questão de adivinhação, tá? A associação não é adivinhação. A associação é o quê? A associação é estratégia. E quando a gente monta a estratégia, a gente tem que entender o quê? Que são 3 tipos de questões de associação. Nós temos a questão de associação por ordenação, nós temos a questão de associação clássica, e nós temos a questão de associação por suposição. Suposição, a gente acabou de fazer. Geralmente é a segunda suposição que dá certo. Ordenação, você vai organizando aquela ordem, aquela tabelinha ajuda muito, tá? E a associação clássica é cruzamento de informações. Você geralmente faz um diagrama para cada elemento para tentar descobrir quem é quem. Um detalhe importante é que nem sempre a gente descobre tudo de todos, mas a gente sempre consegue descobrir a resposta correta. A gente vai ficando por aqui nessa aula de hoje. Te aguardo na próxima aula. Resolva uma quantidade bacana de exercícios. Você sabe que para a gente fixar bem raciocínio lógico, para a gente adquirir experiência, não tem estratégia melhor do que resolver exercício. Então, um abraço grande, até a próxima, valeu, tchau, tchau.